Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje mais um vídeo de catequese aqui junto com o grande Ademar. E o primeiro vídeo que a gente vai fazer explicando um documento em específico da igreja. Que documento que a gente vai falar hoje, Ademar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar a encíclica de Lexic Nós, a última encíclica do pontificado do Papa Francisco, abordando a devoção do Sagrado Coração de Jesus e a aplicação na nossa vivência. Pô, essa encíclica é fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ademar, você é familiar com o termo Magnum Opus? Olha, o que seria esse termo, Joe? Quando a gente está falando de um artista, de um escritor, de qualquer coisa assim, qualquer pessoa que tenha obras, a gente sempre tem a obra magnum opus daquela pessoa. Que não é necessariamente a melhor obra daquela pessoa. Muitas vezes acaba sendo a mesma coisa, mas o magnum opus é a obra de maior relevância, maior importância, aquele onde você vai encontrar o legado da pessoa. Sei lá, qual que é o magnum opus do Michelangelo? A Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, entendeu? Pode ter alguma obra dele que você acha mais bonita que a Capela Sistina? Pode. Tem alguma que é mais importante, mais relevante e que exemplifique melhor o trabalho do Michelangelo do que aquilo ali? Não tem. Entendeu? Então, isso é o magnum opus, é a maior obra. E aqui a gente está vendo o magnum opus do Papa Francisco. Nada que ele escreveu ao longo do pontificado dele inteiro se compara para mim com essa obra aqui. Isso aqui é o que vai ficar de Papa Francisco para a teologia. A marca. É a marca, é o que ele vai deixar assim de contribuição teológica mais importante, pelo menos aos meus olhos, é essa encíclica aqui. É uma coisa assim, ela é linda de um jeito que vai perdurar aí por teólogos por muitos séculos. É uma coisa assim que eu tenho certeza que daqui a 200, 300 anos vai ter teólogo falando sobre essa encíclica aqui. Seria tipo uma obra de ouro, a fase de ouro, então, esse É, Magnum Opus. cara, é o que vai ficar do Papa Francisco. É isso aqui, né? Ele terminou o pontificado dele, assim, em um ótimo tom, porque realmente é uma encíclica incrível. Mas vamos começar a falar sobre ela. A ideia aqui não é a gente discorrer sobre toda a encíclica minuciosamente, é para ser um vídeo mais rápido de introdução, onde a gente vai falar um pouquinho sobre ela, é mais para instigar em vocês, né, a vontade de vocês irem atrás, lerem. Eu tenho ela aqui física, mas não precisa, ela está completa lá no site do Vaticano. Então você acha fácil, é muito, muito tranquila de ler, não é uma encíclica difícil, é uma leitura muito tranquila, muito fácil. Então recomendo que isso aqui seja só o pontapé inicial para você ir atrás dela e ler. Eu Porque gosto. a encíclica é um estudo contínuo. A gente não vai conseguir esmiuçar toda essa profundidade num vídeo. Então, a recomendação é que sempre revisite esses textos, em todas as encíclicas no geral. Sim, sim. Eu acho que aqui nesse quadro vai ter documentos onde a gente vai esmiuçar eles mais, mas esse aqui é um que eu acho que é melhor a gente falar de uma forma mais ampla. Eu gosto muito como o Papa inicia ela, né? Todo aquele primeiro capítulo ali, que ele vai não entrando direto no contexto de catolicismo, onde ele vai falando ali sobre coração. Porque quando você para pensar, é, o coração ele é um órgão, mas ele foi meio que o órgão escolhido culturalmente ao longo de todos os séculos pelo ser humano para representar as coisas mais importantes que a gente tem para fazer. Né? Então, assim, podia ser, sei lá, o intestino, eu acho que é um órgão que responde muito mais aos sentimentos do que o coração. Mas ao longo aí das culturas, né, o coração sempre foi tido como o lugar onde está a sua alma, né, o lugar onde está o seu ser mais íntimo, né? Não no cérebro, que é onde está a razão, não no intestino, que é o que mais responde aí aos nossos sentimentos, né, o famoso frio na barriga, né? É muito mais fácil você ter um frio na barriga, uma dor de estômago, do que um coração acelerado, mas ainda assim as coisas sempre voltam pro coração, né? O que você acha desse início do texto, Ademar? É uma abordagem que dialoga com todas as realidades sociais, porque aborda o símbolo universal que o coração é utilizado como a essência do ser, toda aquela questão emotiva.
Então, o Papa Francisco acerta em cheio ao iniciar dessa forma, que aí posteriormente ele trata do quesito social, e aí que sim ele vai aprofundar a realidade da devoção do Sagrado Coração. Então, é uma construção ali que a gente revisita até, de certa forma, uma inspiração Bento XVI de estrutura, porque é muito coesa. E Uhum. isso demonstra que todos os papas têm alguma semelhança. Não à toa que é a fase de ouro, porque essa é a encíclica mais fechadinha e completinha que o Papa acabou desenvolvendo. Sim, essa parte quando ele vai entrando ali no lado social é muito legal, né? Porque assim, o coração ele aborda como até o subtítulo aqui, né, dela, que é sobre, até ler aqui para falar exatamente o que é subtítulo, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Então, ele vem aqui para lembrar a gente de que Cristo nos amou como Deus, que ele é, mas ele era homem, o coração de Cristo é humano, né? Então, ele, ao amar a gente, ele tem um amor humano também. Às vezes a gente tem um pouco de receio de olhar dessa forma, por, sei lá, ter um medo talvez de rebaixar Deus, de colocar Cristo num posto menor por conta disso. Mas não, gente, isso não é nenhuma forma demeritória para Cristo, porque o amor dele como amor humano ainda é um amor perfeito, é um amor mais perfeito que um humano pode ter, né? E ele vem justamente para mostrar pra gente que a gente também é capaz desse amor humano de uma forma tão linda quanto Cristo foi, né? Então, cara, eu acho maravilhoso ele trazer esse aspecto social também, de que a gente tem que amar o próximo, de que a ajuda ao próximo tem que vir com esse amor, né? Aquele velha coisa assim de a caridade sem você ter amor, ela é só filantropia, né? Justamente. Pode até ajudar aquela pessoa, é bom que você vai até dar comida para aquele que precisa, vai dar dinheiro para aquele que precisa, mas sem amor você nunca alcança aquele coração, você nunca converte aquela alma que é a ação principal que a gente como católico tem que estar sempre buscando, né? E essa abordagem do amor humano de Cristo é justamente para demonstrar esse vínculo, essa aproximação. Porque abordar essa realidade do amor divino pode às vezes distanciar muitas das pessoas dessa compreensão, desse vínculo e dessa prática, porque a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é para exercermos a caridade aos moldes do amor de Cristo e aplicar este amor humano, porque o amor divino nós não temos esta condição. Então, é nesse sentido que há essa abordagem. E o Papa Francisco, ele já inicia, porque ele trata dessa reflexão social, e aí depois ele aprofunda nessa devoção que já é centenária dentro da história da igreja, e ele demonstra esse sustento na vida de oração. É bom fazer uma pausa aqui, porque é muito capaz que muitas pessoas que estão assistindo aqui não saibam o que é essa devoção ao Sagrado Coração. É até bom você explicar um pouquinho isso, porque é algo que não era para ser, mas é alvo de polêmica, né? Você sabe muito bem aí, existem alas da igreja aí do pessoal tradicionalista maluco que não aceitam essa veneração ao Sagrado Coração, colocam como inválida por um milhão de motivos diferentes. Nenhum deles é válido, só estou comentando aqui que é algo que gera polêmica, mas qual que é a história dessa devoção, de onde que vem, Ademar? Então, a devoção do Sagrado Coração de Jesus é mais conhecida por Santa Maria Margarida Alacoque, que é a santa que tem a atribuição de uma revelação privada que aborda com maior ênfase o Sagrado Coração de Jesus. Mas tem outros santos da igreja que abordaram essa devoção, São Francisco de Sales, Santa Francisca de Chantal. Antes mesmo de Santa Margarida, já era uma devoção existente, só que ela ganha uma maior relevância com Santa Margarida. E com isso, o Papa reconhece essa devoção. No período, já houveram algumas problematizações, só que o Papa analisou e, depois de todos os questionamentos, esclareceu que a devoção é válida. E, bom, os tradicionalistas complicam, mas esse Papa seria chamado de um grande Papa
para esses tradicionalistas, porque se eu não me engano, que aí eu posso errar um número, mas foi um dos Bentos, foi Bento XV, se não foi Ou Bento XV, foi 14. Bento XIV. Acho que É, exato. 14, acho. Também Então, tô falando de cabeça aqui. eu lembro que é o Bento, 14 ou 15. Mas essa questão é que eles colocam como se a gente estivesse dividindo, desmembrando o Cristo, só que não é isso. A gente utiliza de um símbolo, que é o coração, que temos a compreensão deste símbolo, para abordar uma realidade de Cristo. E temos uma devoção no sentido de que nos inspiramos. Então, é necessário ter esse esclarecimento sobre esses quesitos, porque às vezes a pessoa vai achar em algum ambiente tradicionalista alguma condenação de que isso é Não é problemático, ou todo, até no tá? meio É sempre protestante. bom falar, tipo, não é todo. Tô falando porque é algo que existe, mas não é em É todo bem ambiente. sectário. É bem sectário, mas é algo que não é todo lugar que que vai encontrar, mas tem. Então é bom a gente falar Tem porque mais em esse algum momento. questionamento no ambiente Sim, protestante em sim. si, ou até no ambiente de religiões pagãs, que há esse questionamento. Os muçulmanos veem com péssimos olhos essa questão. Então a gente precisa compreender que a gente não está falando de uma devoção do órgão em si, coração. Tanto é que o Papa Francisco, ele aborda o símbolo universal, a abordagem do coração ali. Então precisa fazer essa diferenciação. A gente não está desmembrando Cristo. Então a gente vem para isso. O coração, ao longo da história humana, sempre foi olhado como este local onde está a alma, esse local onde está o mais íntimo do ser. E aí a gente tem a devoção ao coração de Cristo, né? Se o coração é onde está o mais íntimo do homem, o mais íntimo do Cristo como homem, está no seu coração e a gente tem essa devoção a esse coração de Cristo. É daí que começa a surgir. E aí, como você falou, né? Tem diversos santos místicos da nossa igreja que acabam esbarrando nessa devoção. Só que aí ele vai e fecha, amarra tudo no final, puxando essa questão cultural, puxando a questão social e puxando a questão da devoção, e ele amarra tudo no fim, falando sobre vida de oração, que eu acho que também é a forma assim perfeita dele encerrar, né, a encíclica. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, justamente. A encíclica finaliza com a vida de oração, demonstrando que ela é o motor de toda essa realidade da devoção, tanto no quesito da prática social, quanto da profundidade dessa devoção. E o que mostra a dimensão e a riqueza dessa encíclica, porque ela não aborda um ponto, ela aborda todas as realidades dessa devoção sustentadas na vida de oração e sacramental. Então, é muito importante frisar isso e reconhecermos grandes frutos nessa devoção, por exemplo, no apostolado de oração, que muitas paróquias são sustentadas neste apostolado de oração. Quem E o não próprio sabe, nome quem não tá fala reconhecendo pelo apostolado nome, de oração. quem não tá reconhecendo pelo nome são as senhorinhas da faixa vermelha. É, Metade das paróquias tem aquilo ali, é o apostolado da oração. e o próprio nome já diz, apostolado da oração, e aborda essa realidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, esse apostolado tem uma grande riqueza para todos nós como igreja, porque eles rezam para nós nesse sentido de sustentação, por toda a igreja. Pô, eu acho que é muito incrível ele bater nessa tecla, né, de como a vida de oração, como ter uma vida de oração é essencial para ter essa vivência no social, essa vivência no conjunto, né? Você tem que estar bem ali em oração, bem no secreto, bem, né, no quarto à noite quando você dorme, você tem que estar em intimidade com esse Sagrado Coração, né? Que é essencial e vem justamente o que a gente estava falando aqui antes de abrir e começar a gravar, que é justamente para dar um tapa na cara desse pessoal que fica acusando o Papa Francisco de ser TL, né, de lado, porque a teologia da libertação tem muito essa tendência de olhar para o social, parar nele, né? E esse é o problema da TL, porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que o mero olhar para o social já é TL. Não, não é. É essencial, é católico. A gente tem que olhar para o social, a gente tem que olhar para o povo que sofre, a gente tem que olhar para a desigualdade, tentar combater isso. O problema da TL é que ela para nisso e coloca isso como o mais importante. E aí o Papa E Francisco vem com a acaba até visão. descartando.
a essa descartando espiritualidade. isso, ele descarta, coloca de lado a espiritualidade, e aí tu vai ver um monte de atrocidade que a gente vai ver na TL. E aí vem o Papa Francisco para trazer a visão que é a visão católica, que é você tem que olhar para o social e sempre, sempre, sempre manter a oração, manter a vida de oração, a vida espiritual, manter a busca pelos sacramentos. Então, não adianta nada você ajudar uma pessoa se você só está pensando no material. Você ajuda aquela pessoa porque aquela pessoa, você ajudar, o ato de ajudar, te ajuda a te aproximar de Cristo, ajuda com que você se converta mais e pode levar aquela pessoa também a se aproximar mais de Cristo. A E verdadeira caridade. isso aí a gente está chegando na verdadeira caridade, né? E é muito legal a gente falar de caridade porque caridade é a forma mais perfeita de amor, né? Eu gosto muito de pegar aquele trecho do Evangelho, da Carta aos Coríntios, que Paulo fala lá, né? O amor tudo suporta, tudo aguenta, tal, tal, tal. Isso todo mundo, é bem famoso, todo mundo conhece. Só que você pega em algumas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, ele não coloca amor, ele coloca caridade, né? A caridade tudo suporta, a caridade tudo aguenta, porque ali tá falando do amor máximo de Deus. E aí quando foram traduzir, colocaram como caridade, porque essa é a forma mais pura do amor de Deus. E se a gente está falando aqui do coração, voltando ali pro começo, né? Olha como é perfeito. Está falando aqui do coração, que é aonde culturalmente a gente sempre olhou pro sentimento, a gente olha pro coração, a gente olha pro coração para ver o íntimo. E a gente está falando do mais puro amor, a gente olha pro Sagrado Coração de Cristo, né? Então é lindo, é lindo, é lindo essa encíclica, cara. E aquele coração chagado que ainda nos demonstra esse íntimo do próprio sacrifício de Cristo por Sim, nós. sim, ele fala do sacrifício também nessa encíclica. Ademar, correndo aqui para considerações finais, hoje um vídeo mais curto aqui, né? Porque como a gente falou, a ideia aqui não era esmiuçar essa encíclica, era incentivar vocês a irem ler. Não é uma encíclica longa, né? São acho uns quantos parágrafos? Uns 220 parágrafos. Então Isso. é rapidinho para ler, mas aí, Ademar, suas considerações finais. Bom, reiterando aquilo que nós falamos no início, a gente recomenda e estimula, porque esse vídeo ele vai ser uma síntese justamente para que você leia a encíclica. Quando a gente for tratar de alguma encíclica aqui no perfil, inclusive recomendem encíclicas que vocês querem que a gente leia, explique, aborde no quesito devocional, no quesito também doutrinal, que a gente pode trazer futuras encíclicas para analisarmos. E fazendo um panorama geral, essa encíclica aborda a devoção do Sagrado Coração de Jesus, mas também o testemunho cristão da forma universal. Porque a devoção em si não é obrigatória, mas ela tem uma riqueza que serve para todos nós, até mesmo para aqueles que não estão familiarizados com essa devoção. Porque ela aborda a realidade do cristão, do exercimento dessa caridade. Por isso que o Joe falou que muitos teólogos irão resgatar constantemente essa encíclica porque ela aborda de forma majestosa essa realidade dessa caridade, tanto no ponto de vista social, da própria devoção e essa sustentação na vida de oração. Que a espiritualidade, ela faz como sustento na vida de oração para termos essa prática. Então é de uma riqueza teológica absurda. E fica aqui essa análise nossa, espero que tenham gostado e leiam a encíclica. Me despeço por aqui. Com você, Joe. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como o Ademar falou, vão ler a encíclica, vocês não vão se arrepender. É uma encíclica linda, linda, linda de morrer. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, enviar no seu grupo de estudo, no seu grupo de catequese, no seu grupo da paróquia. Comenta aqui embaixo temas, o que vocês querem que a gente aborde aqui, sobre o que vocês querem que a gente fale, o que você quer aprender mais sobre catequese, sobre alguma coisa de apologética, um ataque que é feito à igreja que você queria ter uma resposta, um documento, seja o que for, aqui esse quadro é para a gente abrir o leque o máximo possível, abordar a maior quantidade de temas possíveis e vai depender da vontade de vocês, do que vocês querem ver a gente falando. É isso, muito obrigado e fiquem com Deus e o amor de Maria. Salve Maria!